Vamos começar mais uma transmissão, então, gente, da nossa sequência de entrevistas com as discípulas do Henri Cristo. Eu estou mais uma vez aqui, né, o Helder. Vou mandar uma boa noite para todo mundo. E a nossa entrevistada de hoje é a discípula Amaí. Amaí, obrigado pela entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Então, legal, tudo bem também. Ó, trouxe aqui algumas perguntas. E para o pessoal internauta que está acompanhando a nossa entrevista, vamos fazer no mesmo formato das anteriores, tá ok? Primeiro bloco com algumas perguntas já fechadas, que eu elaborei. No segundo bloco, quero as perguntas de vocês para a gente fazer para a Amaí, tá bom? E no terceiro bloco, um jogo rápido. Então, só recapitulando, para quem não viu as entrevistas anteriores, quem está falando aqui com vocês é o Helder, tá bom? Nossa transmissão está sendo feita diretamente da SOST, a Igreja do Henri Cristo, cuja sede fica aqui em Brasília, que é onde nós estamos. Então, vamos começar a nossa entrevista de hoje. Amaí, de onde que você é? Você é natural de onde? Eu sou de Curitiba, Paraná. Tem bastante curitibanos, né, que acompanham o Henri Cristo? Paranaenses? Só discípulas são 3. Porque o Henri sediou a igreja dele durante 24 anos, né, na segunda capital mais alta do país, que era Curitiba. E desde o princípio, então, da missão dele, já sabia que a sede definitiva do Reino de Deus seria aqui em Brasília, né, na capital mais alta do país, a Nova Jerusalém do Apocalipse, capítulo 21, que é Brasília. Sim. E quais eram as suas atividades antes de vir para a SOST? Eu era bancária, trabalhava no antigo Bamerindos, né, atual HSBC. Lembro, Bamerindos. Uhum. Aquela borboletinha, né? E onde e como você conheceu o Henri Cristo? Bom, eu vi o Henri pela primeira vez na televisão, num programa que tinha lá, inclusive num extinto programa que o apresentador já até desencarnou e tudo. E eu não esperava, é sempre uma surpresa pra gente, né, saber, ver o Henri pela primeira vez. Como ele disse há 2000 anos, virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora virei a ti, né? Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. O que significa isso? O ladrão chega inesperadamente, você está numa boa com a tua família, ceando, né, ou assistindo TV, e de repente chega e o ladrão chega e diz, é um assalto e te pega de surpresa. Assim também, eu estava tranquilamente com os meus genitores assistindo televisão, de repente aparece o Henri na televisão, inesperadamente, né, para mim foi um impacto, mas eu ainda não tinha certeza da identidade dele, né, apesar de que estava eu de costas para a TV, realizando uma tarefa doméstica. Quando o meu genitor colocou no canal que o Henri estava falando, sendo entrevistado, eu mesmo de costas para a TV falei assim, Jesus! Virei rapidamente e fui, sentei para ouvi-lo. Só que na hora que eu tive essa atitude, eu mesma, foi tão rápida que eu mesma não dei conta. Só muitos dias depois é que eu me lembrei dessa minha atitude. Porque daí eu já comecei a prestar atenção no que o Henri falava e logo o meu genitor já falou, isso é um boçal, barbudo, boçal. Só que eu não vi nada de boçalidade, o Henri sempre explicando tudo com muita humildade, muita serenidade, né, que eles são peculiares. E eu tive interesse, então, né, e a minha genitora, demos um jeito de anotar o endereço para irmos conhecer o Henri pessoalmente, porque a gente sentiu que tinha uma pureza nele, embora as pessoas geralmente não deem crédito para o Henri, mas ele tem, né, um magnetismo, uma energia positiva, uma força que as pessoas mais sensíveis acabam captando, mesmo sem estar na presença do Henri, só de vê-lo na mídia elas já sentem que ele transmite esse amor, essa coisa boa. Certo, mas só pro pessoal entender, quando a gente fala genitora, a gente está se referindo a quem? A mãe. Genitor, genitora? Genitor é o pai, né? Comumente conhecido. Mas nós falamos assim dessa forma porque é a maneira mais correta. Uma vez que o Henri disse há 2000 anos, a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, o que está nos céus. Então a gente passa a ter essa forma de falar, e a mãe, o Henri nos dá consciência também que a nossa mãe é a terra, que é quem nos nutre até o último dia de nossa existência aqui na terra, né? Nos dá o alimento, tudo que a gente come, né, ingere, vem tudo da mãe terra. Certo.
E há quanto tempo que você está com o INRI? Então já, mãe? Há 20 anos. Sim, muito bem. 20 anos? 20 anos. Tá. Eu ia falar sobre como foi o processo para que eu tivesse certeza da identidade dele, mas essa pergunta não veio, então Sim, mas pode eu contar, aguardo sim. você me questionar. Não, justamente, você contou como conheceu, que foi você e a sua mãe, sua genitora, né? Foram ao encontro do INRI. Mas como veio essa revelação? Muitas pessoas identificam o INRI pela argumentação lógica. E no seu caso, você contou pra gente, estava de costas pra TV, ouviu o INRI falando e virou surpresa, né? Então, e quando você o conheceu pessoalmente, como foi? Conta um pouquinho também. Bom, ele fazia reuniões às 17 horas, todos os sábados, na sede da SOUST, lá em Curitiba. Então fomos na presença dele, tivemos até uma certa dificuldade para encontrar o local, né? Tem certos empecilhos às vezes, só que a pessoa tem que ser perseverante, porque o INRI já disse quando ele se chamava Jesus, aquele que quando os discípulos lhe perguntaram, né? Sendo que há tantas provas, Senhor, aqui na terra, né? Tantos espíritos debaixo das esferas, quem se salvará então? Ele disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E vem cá, me diz uma coisa, em qual região, em qual bairro lá em Curitiba que a sede antiga da SOST ficava localizada? Ela ficava localizada num bairro bem periférico, né, na capital do estado, que era o bairro do Alto Boqueirão, uma espécie de... Ele era conhecido assim até pelas pessoas mais próximas, que não estavam naquele bairro, como o bairro do Fervo, assim, tipo, quase como se fosse um favelão, assim, entendeu? Porque era a prova que Deus estava submetendo os filhos dele, daquela cidade. Bom, aqueles que... não, tudo bem. O INRI, assim, para nós que o conhecemos, ele é uma pessoa muito gostosa de se conviver, muito serena. Como ele era tratado naquele bairro lá do Alto Boqueirão, em Curitiba, onde ficava a sede antiga da SOST? Bom, pelas pessoas que sabiam quem ele era, evidente que ele era super respeitado, né? Mas Sim, tinham as pessoas sim. da vizinhança que às vezes eram, né, vizinhos do lado, moravam do lado, mas que frequentavam outras igrejas Sim, e então certo. cujos líderes falavam contra o INRI para elas e elas já não tinham nem aquela coragem, né, aquela disposição intelectual, espiritual de ir conhecer o INRI, porque elas acreditavam piamente que o pastor delas ou o padre delas estava falando a verdade quando eles diziam que o INRI não é verdadeiro, que ele é falso profeta. Elas não iam investigar por conta própria. Então é claro que elas se comportavam de maneira irreverente. Às vezes tinham pessoas assim que jogavam pedras, entendeu? Insultavam pessoas, exatamente. Que não tratavam como deveriam tratar uma pessoa que respeita as outras pessoas. Porque, inclusive, é muito importante frisar o seguinte, que isso acontecia, foi o período pior da reprovação do INRI, agora ele já está bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação, e isso acontecia porque justamente o INRI Cristo já anunciou há 2000 anos, quando ele se chamava Jesus, sobre a reprovação dele. Está escrito em Lucas capítulo 17, do versículo 25 ao 35, diz assim: segunda vinda de Jesus, segundo a tradução da Bíblia, do Frei Matos Soares, uma Bíblia católica, não é invenção nossa, nós não temos uma Bíblia própria, a gente lê o que a gente adquire nos locais da Igreja Católica. Então está escrito assim: mas primeiro, antes do dia de glória do Filho do Homem, convém que ele padeça muito e seja rejeitado por sua geração, como foi nos tempos de Noé, que comiam, bebiam, casavam, edificavam, vendiam, compravam, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será quando vier o Filho do Homem. Então Lucas registrou, referindo-se ao porvir, né, naquela época, que é justamente o momento que nós estamos vivendo agora. As pessoas, na grande maioria, não se interessam pelo INRI. Você fala que isso está aqui na Terra, procura investigar, tem site com inúmeras informações, tem literatura abundante também, que foi editada e divulgada pelo MEC, Movimento Eclético Pro Henrique Cristo. Mas assim como apontavam para Noé e diziam assim, isso daí, passavam por ele, debochavam, riam dele, né? Diziam assim, isso daí é um louco.
Imagine, velho doido. Depois de um tempo as pessoas entendeu? não vão ter muito do que dar risada, não. Isso eu aposto. Exatamente, Isso eu aposto. porque está fazendo uma arca aí num deserto desse para quê? Depois veio o dilúvio e consumiu a todos, só sobrou Noé, os filhos e as enteadas, né? Não, noras, desculpa. Engraçado como a história às vezes se repete, né? Uhum. Bom, interessante. só pra A gente história prosseguir sempre se aqui, repete. senão eu posso até acabar esquecendo. Não, tudo bem. Uhum. Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer. Quais são as suas principais atividades aqui na SOST? Bom, eu, além de sacerdotisa, eu ajudo na parte da informática, respondendo e-mails, nas alterações do site, né? Enfim, todas as coisas que a gente tem que fazer, panfletos, todo tipo de divulgação, ajudo na parte de editoração e tal. Certo. Então, fala pra gente no geral, então, como que o Henrique Cristo vem sendo divulgado? Você falou em panfletagem, comunicação por e-mail, site, quais outros, falando da parte de internet, quais outros veículos que vocês utilizam para divulgar o Henrique Cristo? Redes sociais? Sim, as redes sociais todas, a discípula Sinoê, que cuida dessa parte aí, Sim. ela inclui e faz uma divulgação ótima do INRI, em Orkut, Facebook, um monte de redes sociais que eu nem vou citar todas porque são muitas, né? Certo. Ela, não só ela, aliás, eu vou ser bem justa aqui, nós temos muitos seguidores do INRI, também em várias partes do Brasil e do mundo, que também divulgam o INRI nas redes sociais. Eles têm as contas, os perfis deles, eles aproveitam justamente para incluir os ensinamentos, vídeos do INRI, várias pessoas que fazem isso. É a nossa forma de divulgação, a internet. A grande divulgação, basicamente, é na internet. Certo. Seria legal te perguntar também, você cuidando da parte de divulgação do INRI, especialmente no que diz respeito à internet, você considera que com essas mídias digitais a gente consegue fazer uma divulgação do INRI diferente? Em qual sentido? Quais possibilidades você vê que essas mídias digitais te oferecem? Oferecem para a divulgação do INRI? Alguma vantagem em relação à televisão? Por exemplo, o fato de a comunicação ser bidirecional, permitir perguntas e respostas, indo e voltando, coisa que a TV não permite. Eu acho que é uma possibilidade, porque é uma grande oportunidade que Deus deu, né, para o ser humano se comunicar com Cristo, que está aqui na Terra agora, em carne e osso, ninguém é obrigado a crer, de uma forma prática, rápida, porque a pessoa pode enviar um e-mail para cá e no máximo dentro de uns 3 ou 4 dias, porque nós recebemos muitos e-mails, né? Às vezes não podemos responder no mesmo dia nem no dia seguinte, mas sim, a gente procura dentro da mesma semana ainda dar uma resposta para a pessoa, entendeu? Se a pessoa tem muitas dúvidas, nós solicitamos que a pessoa leia a priori a entrevista do INRI, que contém mais de 300 perguntas, lá no site, né, no inricristo.org.br, perguntas diversas sobre os mais variados temas, porque o INRI é digamos assim, é alguém, né, um místico, não só um religioso, ele é muito mais do que isso, né, ele é o mestre dos mestres. Então, ele não fica focando só a parte de espiritualidade, ou a Bíblia, ou religião, ele fala sobre aborto, drogas, pedofilia, homossexualismo, fim do mundo, ele fala a versão do pai, a opinião que ele ouve diretamente de Deus sobre os mais diversos assuntos. Lá dá pra gente encontrar alguma coisa, por exemplo, relacionada ao tema aborto? Sim, inclusive o INRI tem alguns vídeos, ele mesmo falando do altar da Santíssima Trindade diretamente. São temas polêmicos que as pessoas sempre assunto. Perguntam, por exemplo, a questão da reencarnação, a questão de Maria Madalena, eu acho que muita gente tem dúvida, o aborto, né? Sim, são questões muito polêmicas e geralmente as pessoas não dão muita oportunidade para o INRI quando ele vai na mídia para que ele possa expressar essas opiniões tão sábias, né, que ele tem a respeito de todos esses assuntos. Geralmente eles ficam batendo na mesma tecla com aquelas perguntas tolas. Por que a tua coroa não tem espinho pro lado de dentro? Sempre perguntas assim, desculpe, mas então, como você falou, no que a internet vai além dessas outras formas de divulgação, porque o INRI durante muitos anos aceitou convites para ir em várias televisões no Brasil e até fora do país, entendeu?
ele ia sempre de bom grado, né? Porque afinal de contas, não porque o INRI, tem pessoas que acham o INRI exibicionista, então ele quer aparecer, por isso que ele vai no Pânico, né? ou porque ele foi no Churupix, é porque ele gosta de aparecer, não. Porque a missão do INRI é essa, ele tem que se expressar, ele veio para ensinar a humanidade o caminho da lei, de Deus. Então, como por enquanto ele ainda está bebendo as últimas porções do cálice amargo da reprovação, então ele vai apenas para que as pessoas vejam que Cristo já está, que Cristo cumpriu a promessa de que voltaria nos finais dos tempos e já está aqui na terra, que ele está aqui. Agora, quem quiser beber da fonte de água viva e cristalina, em constante renovação, então faça a sua parte. Já está até registrado na Bíblia também, que está escrito assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então a pessoa não pode querer, se ele é Cristo, ele tem que me provar que ele é Cristo. Tem certas pessoas que às vezes mandam e-mails para cá com esse tipo de arrogância, vamos dizer assim. Eu quero uma prova que o INRI é Cristo. O INRI não precisa. Você quer falar alguma coisa? Pode encerrar. Posso encerrar? Pode. Bom, a prova, na verdade, ele já deu há 2000 anos, quando se submeter à crucificação, né? E se calou diante de Pilatos quando ele disse, né? Não vês que posso te crucificar, não te defendes? Ele disse, né? Nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Então, ele já deu a prova de amor, de fidelidade a Deus, né, de humildade e tudo. Agora ele não veio com a missão de ser crucificado, ele veio para julgar a humanidade, né, separar o joio do trigo, as cabras das ovelhas, conforme ele anunciara há 2000 anos. Ele veio para isso, e para ensinar a lei de Deus aos filhos de Deus, aqueles que têm sede do saber, que vêm questioná-lo, né, que querem realmente saber como viver melhor aqui na Terra, né, ter uma vida mais feliz, mais em paz, porque convenhamos que a vida sem Deus, né, não que o INRI seja Deus, ele é o Filho de Deus, mas o INRI nos ensina o caminho nos mostra o caminho para nós nos aproximarmos cada vez mais do Altíssimo, ficarmos cada vez mais sintonizados com o Pai Celeste. Certo. E uma coisa que eu imagino que as pessoas também não saibam é que o INRI tem uma literatura vasta. Ele tem uma literatura bem completa, não tem? Tem. Seria legal a gente falar um pouquinho disso. E eu queria que você comentasse também, além dessa parte, quais tipos de material a pessoa pode encontrar no site. Se ela pode encontrar vídeos ou trechos, ou mesmo alguma obra completa disponível para que ela possa consultar também. Uhum. Tem obras completas, tem o livro Despertador, segunda parte, que é um livro que contém mais de 100 fotos e jornais sobre a trajetória do INRI. Né, disponível no site? Tudo disponível no site, graciosamente. No tem henricristo.org.br? henricristo.org.br, exatamente. Tem o livro O Tempo, que conta a história jurídica do INRI, porque ele foi reconhecido oficialmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e concederam-lhe o direito de usar todos os documentos, passaporte, identidade, CPF, tudo como INRI Cristo. Então a parte jurídica da vida dele está lá. Tem muito importante a vacina anticâncer também, completíssima, para a pessoa saber por que uma pessoa fica com câncer. O INRI viu que tinha muitas pessoas, inclusive pessoas da mídia, pessoas conhecidas que estavam padecendo de câncer, e ele suplicou, né, a Deus que lhe desse, lhe explicasse por que essas pessoas estavam ficando assim, e se teria uma solução então. E o Senhor Deus mostrou para o INRI, ele ditou para os seus servos que colocaram, imprimiram também, tem todo esse material que tem disponível para download gratuitamente no site, tem também impresso para as pessoas, porque nem todo mundo gosta de ficar sentado, eu mesmo não gosto, ficar sentado na frente do computador fazendo uma enorme leitura. Eu prefiro ter um livro onde eu posso ficar, né, numa rede ou numa cama lendo confortavelmente do que ter que ficar ali sentado. Então nós sempre também editamos mandamos, né, para a gráfica para imprimir esse material. Tem o livro, tem o CD contendo as mensagens transcendentais do INRI, onde ali tem profecias, sermões, orientações positivas, a visão do INRI Cristo sobre o fim do mundo caótico, né, quando vai ter paz aqui na Terra, finalmente, após a hecatombe nuclear que Deus revelou para o INRI. Enfim, muitas coisas, a bênção de Deus que vem através do INRI, bênção com a qual
através da qual paralíticos andaram, cegos viram, mudos falaram, em toda a peregrinação do INRI sobre a terra, através dessa bênção que o INRI, da parte de Deus, concede para as pessoas que chegam e solicitam essa bênção. Como a gente falou de internet, a Amaí tem perfil em alguma rede social, um Orkut, Facebook? Tenho sim. Legal. Eu acho que hoje em dia é importante, né, você dar oportunidade para as pessoas que se interessam deveras pelo INRI se contactarem conosco. Então, todas as formas possíveis que nós pudermos encontrar para facilitar a vida das pessoas, é evidente que nós iremos aderir. Bacana. E o INRI Cristo usa computador? Não diretamente. Ele não opera, ele não vai, digamos, digitar uma resposta para uma pessoa. Se uma pessoa manda, digamos, um e-mail com uma pergunta que não está contida nas 300 perguntas lá no site, uma pergunta diferente, porque surgem pessoas, tem pessoas inteligentes, né, que mandam perguntas inteligentes. Aliás, vale falar, pessoal, lembrando que no próximo bloco nós vamos fazer as perguntas de vocês, tá ok? Então já podem ir elaborando, que a discípula, a Sinoe, vai repassar as perguntas pra gente, vamos fazer para amanhã, tá ok? Então podem ir elaborando as perguntas, nos próximos minutos a gente prossegue. Desculpa a interrupção, pode prosseguir. Então, as pessoas mandam as suas perguntas e daí o INRI vai responder de viva voz, que vai ser então gravado, né, num pequeno gravador. Sim. E a discípula vai pegar a resposta e vai transcrever, né, vai digitar ali e vai despachar para a pessoa, mas é a resposta diretamente do INRI. Só que não é o INRI que vai ali e vai teclar, entendeu? Mas ele vai dar a resposta. E é dessa forma. Então ele não vai diretamente lidar com o computador, porque ele está num nível tão mais elevado que nosso, assim, de transcendência realmente espiritual, que ele não tem, digamos, muita paciência e também não tem tempo para isso. Ele tem que ajudar os filhos do mundo inteiro a resolver problemas, orientar e tudo. Ele não, né? Mas para isso ele tem servos. Para isso ele tem servos que, com muito gosto, com muito prazer, realizam suas tarefas para ele. E para quem quiser adicionar o INRI, ele tem contas oficiais em algumas redes sociais? Tem, em quais ele tem? Ele tem no Orkut, a Sinoe que vai poder explicar melhor, porque é ela que faz esse trabalho. Certo. Eu sei que ele tem no Orkut, tem Facebook, Gazag, MySpace. Não sei, Leandro, é tanta coisa que eu nem tenho tudo isso, só... É 2.0, totalmente. Exatamente. Certo. Um monte de coisas. Isso aí você vai poder questionar bem a Sinoe quando ela vier dar a entrevista dela. Tá. Aliás, me diz uma coisa. Desde quando, se você se recorda, desde que ano que vocês começaram a fazer uso da internet para a divulgação do INRI Cristo? Consegue se lembrar? Olha, eu não me lembro direito se foi em 96 ou 97, mas eu acho que foi em 97. Parece que na metade do ano de 97 que a gente colocou o nosso primeiro site. Em HTML, bem simplesinho. Bacana. Tem mais algumas perguntas aqui, vamos para a próxima. Ainda a respeito de comunicações, como tem sido para você, Amaí, acompanhar a velocidade com que as notícias surgem na internet, né, que é um meio muito rápido, as notícias, as novidades tecnológicas que eventualmente vocês possam empregar na divulgação do INRI, como é acompanhar tudo isso? Olha, é evidente que nós não temos tempo para ficar pessoalmente procurando todas as informações. Então, né, Deus inspira pessoas que, né, são das nossas relações e tal, pessoas, filhos do INRI, filhos, amigos, que vêm, muitas vezes a gente tem oportunidade de ver diretamente a notícia, e muitas vezes eles vêm nos contar, olha, surgiu uma forma agora, você pode editar, como recentemente, né, as discípulas fazem até hoje, mas faziam até mais vídeos de canções, e vieram contar, você tem um esquema agora que você pode tirar o fundo da imagem e colocar qualquer imagem através de um tal de chroma key, não sei o quê. E as pessoas ajudam, entendeu? Elas acham importante nos dar dicas, porque elas são apaixonadas pela missão do INRI, por amor a ele. Ninguém faz isso, digamos, porque eu gostei
da cor do cabelo da Maí, então eu vou ajudar. Não, não é por isso, entendeu? As pessoas nos ajudam, nos orientam, porque elas têm, né, uma paixão pelo trabalho, pela missão do INRI. Elas querem vê-lo ascender cada vez mais. Então, por isso que elas nos ajudam, nos dão um empurrão. Dá um empurrãozinho, né? E você é o que principalmente nos ajuda, né? Não faço nada demais. Não nada faz. especial. Não. O Helder que realmente fez com que o nosso site tivesse, nos deu um pontapé inicial para que o nosso site fosse um site mais bonito, porque outrora era bem antiquado, digamos assim. Não, fiz nada considerável. Amaí, o que significa SOST para você? Olha, a SOST é a formalização do reino de Deus na Terra, né? Sim. Mas a SOST é aquilo que o INRI já falou há 2000 anos. Ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Né? Que o seu rebanho reconheceria pela voz, inclusive... Que foi o seu caso. Que foi o meu caso, que inclusive eu fui entrando acho que no terreno na parte da reprovação do INRI e acabei saindo e não expliquei sobre como eu reconheci o INRI, que foi pela voz. Isso está escrito em João capítulo 10, versículo 4, que o INRI disse quando se chamava Jesus: pela minha voz meu rebanho me reconhecerá. E também disse que as ovelhas seguem o pastor porque conhece a sua voz e que seria um só rebanho e um só pastor. O que você ia perguntar? Eu ia comentar, você reconheceu o INRI pela voz, então eu creio que foi um pouquinho mais rápido do que eu. Comigo foi foi 100% pela lógica, então levou mais de 3 anos. Fiz uma investigação bem profunda, né? Cada um da sua maneira, no seu tempo, né? Eu demorei uma semana. Na primeira vez que eu fui na presença do INRI, ele estava dando sermão no altar, eu ainda não tinha certeza absoluta da identidade dele, pedi em pensamento, olhei para o alto e pedi a Deus que me desse uma forma de eu saber se realmente o INRI estava falando a verdade, porque eu não queria ser enganada. Ninguém quer, né, evidentemente, mas pedi com tanta força assim, interior, e depois até esqueci meu pedido e continuei prestando atenção no INRI. E não tive naquele sábado nenhuma revelação, assim, só que saí de lá sentindo uma paz, uma coisa tão boa, era como se de repente eu estivesse no paraíso aqui na Terra mesmo, sabe? O INRI acho que me jogou tanta energia positiva, eu captei, estava talvez ávida do saber e captei muita energia boa mesmo, que, sabe, flutuando mesmo, saí tão bem, mas só que ainda não tinha certeza da identidade dele. Tinha marcado um encontro com o INRI no sábado para pedir uma bênção, no domingo, aliás, no dia seguinte. Fui no domingo ainda não tendo certeza da identidade dele. Só no outro sábado, quando eu voltei para a reunião, é que num dado momento, né, que o INRI estava falando lá no altar, eu simplesmente num momento, como se eu tivesse saído assim do meu corpo. Foi algo que eu nem esperava, porque eu nem lembrava mais do meu pedido. E de repente eu não vi mais o INRI no altar e não ouvi mais a voz dele. Fiquei só escutando uma voz dentro da minha cabeça que eu tinha certeza que era a voz de Jesus. Certeza absoluta. Assim como se você, por exemplo, você conhece muito bem a voz do seu genitor, do seu pai. Aí se você ficar 10 anos sem conversar com ele, o dia que você estiver numa sala ao lado e você escutar uma voz, epa, esse aí é o meu pai tá aqui, meu genitor está aqui do lado. Sim. Você sabe que é a voz dele. Assim também, eu escutei uma voz que eu tinha certeza absoluta que era a voz de Jesus. Então, quando eu resolvi, então veio na minha mente, agora eu vou escutar a voz do INRI e vou comparar. Se for exatamente igual a essa que eu estou escutando na minha cabeça, então é porque ele realmente é o mesmo. E aí eu voltei a vê-lo no altar, voltei a ouvi-lo, e para minha surpresa, deveras a voz era exatamente igual. E para que eu não pensasse que de repente podia naquele dia, podia ter tido um delírio, como muitas pessoas às vezes acham que teve um momento de delírio. Não. Numa outra ocasião, novamente, o INRI estava atendendo uma pessoa lá na igreja e a porta estava fechada, porque eu era a próxima pessoa que ia entrar. Eu estava sentada de costas, assim, para o lado de fora, porta fechada. E eu estava ali pensando em outras coisas, não tinha nada a ver, nem sei o que eu estava pensando, estava ali voando. De repente, quando eu escutei a voz dele lá dentro, eu vi. É igualzinha. Eu percebi que era exatamente igual. Não é uma coisa assim que você diz assim, eu quero agora identificar nesse instante. A gente não escolhe. Está no destino,
os milagres de Deus, as coisas que Deus age assim de uma forma silenciosa para determinada pessoa, porque às vezes não porque eu seja melhor do que os outros, é porque provavelmente o Senhor Deus viu que eu tinha uma determinada missão para cumprir, talvez até não tivesse firmeza, sustentáculo para cumprir a minha missão. Então eu precisava ter algo assim forte, um reconhecimento bem chocante dentro de mim, para que eu tivesse então estrutura para cumprir a missão. Talvez sem tudo isso eu não estivesse hoje falando com você, entendeu? Deus tem seus motivos, não temos por que ficar questionando os desígnios de Deus. Ele sabe o que faz, cada pessoa é diferente, ele nos conhece, é o único, aliás, que nos conhece 100%. Então ele sabe o que eu preciso. Tem um ditado muito sábio que a irmã Núfia, discípula, sempre gosta de falar. Ela fala assim: Deus aperta, mas não enforca. Entendeu? Ou seja, ele sabe quais são os nossos limites. Entendeu? Ele sabe o que eu posso suportar e o que eu não posso. É isso a questão. Tem mais uma pergunta aqui para você. Queria que você contasse pra gente também. Os discípulos sempre conhecem alguma coisa a mais que a gente. Conta alguma curiosidade sobre o INRI que você saiba. E obviamente que o pessoal, que seja uma surpresa pro pessoal. Não, olha, e pra mim também. Não, olha aqui, veja bem, não tem assim nada, o INRI não é uma pessoa assim, como se fosse um extraterrestre, diferente de todo mundo. Ele escova os dentes, ele se alimenta. Aliás, tem um vídeo dividido em 20 partes, muito interessante, intitulado no YouTube, intitulado Momentos da Vida de Henri Cristo. Tem o DVD também, que a pessoa pode solicitar para nós, mas também pode ver lá no YouTube, Momentos da Vida de Henri Cristo, onde mostra o Henri dando a bênção para as pessoas. Ele, né, não tem assim nada que seja uma surpresa, nossa, mas o Henri faz isso. Não, ele é simples como as pombas, mas sagaz como as serpentes. Muito esperto, né? Muito inteligente. Ele não é porque ele não é nada, como ele diz mesmo, né? Ele diz: eu não sou nada, meu pai é tudo. Ele não tem livre-arbítrio, ele é o único ser que deveras tem consciência absoluta de que não tem livre-arbítrio. Entendeu? Então, como ele diz, eu não existo. Meu pai é que é. Né? Então, o Senhor Deus guia ele nas suas atitudes, em tudo aquilo que ele nos ensina. Se ele não recebeu de Deus a revelação, o Henri jamais vai chutar. Jamais vai dizer assim: ai, eu vou falar que é tal coisa, porque só para estou diante das câmeras de TV. Digamos, uma pessoa lá levantou a mão e disse assim: ai, Henri, me fale como que se eu vou ganhar na Mega Sena, ou qual que são os números. Porque às vezes tem gente que fica com essas perguntas tolas, né? O Henri jamais vai falar aquilo que Deus não revelou para ele. Ele é simplesmente transparente, autêntico, verdadeiro. E ele é a própria transparência em pessoa. Tem algum estudo que você tem feito atualmente? Olha, a gente, como eu falei para você, nós não temos muito tempo, digamos assim, que tem muitas pessoas que nos procuram e querem saber mais sobre o INRI. Nós temos que dar atenção, né, à nossa missão, principalmente. Mas é óbvio que a gente também não vai, temos que tirar um tempo para nós também, né, para nossa vida pessoal. Eu escuto, sempre que posso, escuto áudios da Universidade Falada. Tem um professor grego lá, Victor de Sales, que tem instruções muito interessantes para passar, baseado naqueles mitos que eles criavam na época dos gregos arcaicos, entendeu? Da Grécia Antiga. Eles ensinavam para as crianças sobre a ética, bons costumes, como viver, como a arte de amar, né, sem nada exigir em troca, aquilo que o INRI também ensina, que amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Então ele tem um conhecimento muito grande, sabe, sobre como o ser humano deve se conduzir aqui na Terra se ele quiser ser feliz, assim. E ele tem uma maneira descontraída de explicar, engraçada. Então é isso que eu gosto sempre de ouvir, sempre que eu posso, são essas aulas desse professor grego.
Eu acho que esse professor Victor, eu conheci também alguns materiais dele, talvez seja até o mesmo, e eu achei muito bacana, pelo que eu li lá, pelo que eu ouvi, né, as audioaulas dele. Videoaulas. Uhum. Isso. Que, primeiro que ele é duplamente, ele tem uma titulação de doutor, né, ele tem 2 títulos de doutor, e eu achei muito bacana ele dizendo que os professores, né, que ele chamava de mestres de antigamente, que se preocupavam muito mais em formar o caráter das pessoas do que em ensiná-las a ganhar dinheiro no futuro. Primeiro procurava formar o caráter e o resto vem depois, o resto como consequência. É o contrário do que acontece hoje, não é? É o contrário, hoje em dia, né? Hoje, se você não ganhar dinheiro, você não é nada. Você não tem valor. Quanto você ganha é o quanto você vale. Seus valores? Não, isso não importa. O que importa é que você ganhe dinheiro. É verdade, né? Os valores são um pouco distorcidos, eu acho. E as pessoas ainda acham que houve um progresso, na verdade, em relação ao comportamento humano. Isso é bem relativo, né? Houve uma degradação, né? Mas quer ir para a próxima pergunta, senão não vai sobrar tempo para a pergunta dos internautas. Até que eu gostaria de explicar mais e tal sobre esse assunto, porque eu estou sempre escutando as aulas dele, mas acho que a gente tem que ir para frente. Né? Bacana. Você tem algum gosto musical específico? O que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir músicas clássicas e gosto muito de músicas italianas, acho que tem muito a ver comigo. E músicas francesas também, em terceiro plano. Você queria contar pra gente algum fato marcante que aconteceu com você que seja relacionado ao INRI, alguma coisa do seu passado, por exemplo, algo que você viveu pessoalmente com ele, ou mesmo um sonho? Você não tinha um sonho super intrigante pra contar pra gente? Olha, eu tenho sim. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu sonhei que eu estava sobre um montinho de terra, um montinho bem pequenininho assim, Sim. e eu estava de túnica e com as mãos assim, e das minhas mãos saía uma cachoeirinha de água assim, de cada mão. Uma água bem cristalina, e só que eu fiquei intrigada, Welder, o que significava aquilo, né? O que tinha... Aí até perguntei uma vez para um evangélico o que significa esse meu sonho. Aí ele falou para mim, significa que você vai se encontrar com Jesus. Mas eu achei que... né, eu achei esse tipo de resposta muito normal. Geralmente, né, esses evangélicos, eles dão essas respostas porque querem que você frequente a igreja deles. Mas ele estava certo. Realmente tinha a ver com o meu encontro com Cristo. Para sua surpresa. Exatamente. O Henry até me explicou, depois quando eu encontrei ele me explicou o que significava a água que jorrava das minhas mãos. Um pouquinho só, sabe? Mas tudo bem, pelo menos era cristalina, né? Ele me explicou que eram os ensinamentos que quando ele me nomeou sacerdotisa do Reino de Deus, né, eu tinha que fazer as liturgias lá em Curitiba, as pessoas antes do Henry aparecer, né, para responder perguntas, enfim, para falar com os filhos dele. Nós tínhamos o momento das liturgias, onde eu lia parábolas, explicava as parábolas do Henry, dava exemplos, porque as pessoas procuram um alimento espiritual, já que tenham a vida tão atribulada a semana toda, né? Eles querem completar um pouco o espírito com energias positivas e iam sempre todos os sábados lá para reencontrar o Henry. Não eram obrigados, diferente, não era como em certas igrejas, que você é obrigada a vir na missa, ou você é obrigada a frequentar, não. Elas iam porque sentiam saudades do Henry e porque queriam realmente renovar essas energias positivas, essas energias boas. Tá, como você acabou de contar desse sonho, um sonho premonitivo, né, que você teve, eu acho que muita gente nesse momento deve ter se feito assim a seguinte pergunta: caramba, será que eu poderia conhecer o Henry especificamente para ele interpretar um sonho que eu tive, ou eu posso procurar isso no site especificamente para isso, e não para descobrir se é, se não é Cristo, aprender outras coisas com ele. Uma pessoa que tivesse esse interesse específico, você diria alguma coisa para ela? Sim, eu diria que vem, porque o que importa, não importa por que caminho você vem. Às vezes você vem porque você está com um problema, tem pessoas que não vêm aqui na presença do Henry porque querem saber se ele é Cristo ou não. Elas vêm porque elas têm um problema físico, querem pedir uma bênção. Entendeu? Então existem, ou porque morreu, às vezes era uma pessoa que tinha um ente querido muito próximo, porque a gente tinha um amor muito grande, e quando a pessoa desencarnou, morreu, né, como as pessoas são acostumadas a dizer, ela sentiu um vazio muito grande, e ela está precisando então entender
sobre os mistérios da vida e da morte, né, do outro lado, e vem também para receber mais orientações do INRI, sentir paz, enfim, não importa por que caminho a pessoa veio, o que importa é que ela chegou até ele, entendeu? Depois o restante depende dela, dela pedir a Deus, né, inspiração para guiá-la no restante. Perfeito. Falando em sonho, Helder, queria te contar também um sonho que eu tive 3 dias após eu ter encontrado o INRI. Mais um. Mas esse é curtíssimo. Não, pode contar, entendeu? Conta. Mas é que você tinha me perguntado se tinha alguma coisa marcante, interessante. Sim, esse foi 3 dias após você encontrar o INRI pessoalmente. Exatamente, após encontrar o INRI pessoalmente. Certo. Eu sonhei que um discípulo, né, o primeiro discípulo da Soulst, o discípulo que fora João, há 2000 anos, sim, ele me pegou pela mão, me colocou sobre um montinho de terra desse tamanho aqui e falou assim para mim: venha fazer o que você fez há 2000 anos. Entendeu? E eu subi naquele montinho e comecei a falar para as pessoas. Então, foi algo assim, também chocante, né? Poxa vida, Deus não dá memória para nós de nossas anteriores encarnações, mas às vezes a gente tem uma pista, né? Uma certa coisa assim que faz a gente meditar muito. E foram esses 2 sonhos. Também quando eu tinha 15 anos de idade, que eu também achei uma coisa muito chocante, que eu fui ver um teatro desses que a igreja romana faz, sabe? Sobre, na época da Páscoa, que eles fazem sobre a crucificação, e nós Sim. assistimos lá a interpretação dos artistas, e quando a gente estava para sair, 2 pessoas que foram, 2 senhoras, né, de idade, perguntaram para mim, o que você achou? Perguntaram. Eu respondi, para uma delas que me perguntou, eu respondi: bom, o artista foi exemplar, ele interpretou maravilhosamente bem. Pena que ele não tem a voz de Cristo, né? Isso eu tinha 15 anos, eu encontrei o INRI com 19. Então já tinha lá no meu íntimo, sei lá, no meu inconsciente, subconsciente, que eu tinha, sabe, a voz de Cristo registrada no meu espírito. Porque eu fui falar desse jeito, pena que não tem a voz de Cristo. E eu nunca tinha ouvido falar do INRI. E saiu naturalmente. E saiu naturalmente. Tá, mas vai adiante. Interessante. O ano novo está chegando. O que é que você espera que mude ou que aconteça em 2011? Olha, eu espero que as pessoas caminhem mais, né, para a espiritualidade, que elas nem que seja através do sofrimento, da dor, já que geralmente esse é o único caminho, né, para o ser humano evoluir. Que as pessoas comecem a buscar mais Deus de verdade, sem intermediários, entendeu? Sem, por exemplo, elas descubram, fiquem sabendo que o INRI está na Terra e não vão perguntar nem para psicólogo, nem para pastor, nem para padre, para ninguém se o INRI é Cristo, que elas busquem Deus dentro de si e procurem uma resposta dentro delas. Vão investigar e procurem a resposta dentro de si. É isso que eu espero, que as pessoas evoluam espiritualmente. Para o bem delas e para o bem geral do universo. E falando em evolução, se você pudesse melhorar alguma coisa que você já fez, se você pudesse voltar atrás e corrigir alguma coisa, ou mesmo atualmente, algo que você perceba que não faz tão bem e você queria se melhorar, em que você gostaria de se melhorar, ou tem alguma coisa que aconteceu no seu passado que você gostaria de fazer diferente? Olha, eu gostaria de ser uma pessoa mais objetiva ao falar, porque eu acho que eu tenho uma conversa muito comprida. Mas tudo bem, o legal é que o pessoal tá ouvindo coisas que eles não sabiam, entendeu? Não, tipo... Por exemplo, não, mas é verdade. Por exemplo, tem pessoas que reconhecem o INRI por olhar, tem pessoas que reconhecem por ouvir, ou pelo raciocínio, como eu coloquei, e é legal, sabe? Por exemplo, questão de sonhos premonitivos, isso não é uma coisa que todo mundo tem, e tão veementemente como no caso dos seus. Então as pessoas têm que saber que isso aconteceu. É um testemunho que a gente está dando, né? Foi bem bacana. Pessoal, vamos entrar agora nas perguntas dos internautas. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Snake Dan. Vamos lá. Snake Dan, agora é a sua pergunta. Toda a organização da Soulst partiu de qual premissa? Então ele está inclui-se nessa pergunta como surgiu tudo, a primeira discípula, o primeiro livro, a organização da instituição Soulst? Olha, não tem nada programado na Soulst.
Porque como o INRI, como eu já citei anteriormente, o INRI não tem livre-arbítrio, né, veio ao mundo só para executar a vontade de Deus, então tudo acontece naturalmente, entendeu? O INRI, por exemplo, quando ele teve a revelação da identidade dele no jejum em Santiago do Chile, que Deus, né, lá lhe revelou, ele não ficou sabendo lá quem seria o primeiro discípulo, em que país a pessoa estava vivendo. Não, aconteceu naturalmente. Quando o INRI encontrou a irmã Beverê, lá em Belém do Pará, ela começou, né, ela reconheceu ele através do Sermão da Montanha, e enfim, ela se grudou nele, assim, tipo, não quis mais largar dele, entendeu? Quis ajudar na causa, na batalha. E daí não chegou o momento que Deus revelou para o INRI, no canal de pensamento dele, olha, chegou a hora de você ter a primeira discípula, e é aquela ali, né? Porque ela já tinha uma história com o INRI de outras vidas. Então, o primeiro livro também, o INRI foi falando parábolas, nós fomos... cada vez que uma pessoa chegava diante do INRI numa audiência, a gente levava um catatal de folhas, sulfite, de parábolas, dessa grossura aqui, para a pessoa. Até que chegou uma hora que Deus revelou para o INRI, ó, chegou a hora de você fazer um livro de toda essa, né? A gente tinha que fazer um monte de xerox uma vez por semana, os discípulos iam uma vez por semana fazer um monte de fotocópia para entregar para as pessoas. Então, nada é assim, tipo, eu vou daqui a 3 anos fazer isso ou fazer aquilo, tudo vai acontecendo naturalmente. Acho que é isso que ele queria saber. Creio que sim. A gente tem uma pergunta agora do Danilo Elton. Danilo, sua pergunta. Você acha que é um erro grave ignorar a realidade de Henri Cristo na Terra por preguiça de pensar? Essa é uma pergunta que até eu queria te fazer. Uhum. O que é que você acha? Eu acho que a pessoa que tem preguiça de raciocinar, de pensar, de investigar, ela mesma que se atrasa. Ela não prejudica outros, entendeu? Ela está se auto-prejudicando, sabe? Porque, e também está atrelado ao karma da pessoa. Por exemplo, não adianta você querer fazer, digamos, um jumento, você compra um jumento e diz, você vai lavar a louça para mim, porque eu vou trabalhar. Você fica lavando, quando eu chegar eu quero a louça lavada. Não adianta. O jumento tem os limites dele, entendeu? Ele não vai poder lavar a louça para você. Então, assim também, nós, não querendo comparar o ser humano a animais, mas na verdade somos, né, animais evoluídos, somos todos animados pelo sopro de Deus. Mas então é isso, não adianta, você gosta às vezes muito de uma pessoa, tem uma afeição, porque aquela pessoa tem uma afinidade com você, mas ela não está destinada a saber a verdade, não adianta. Passa para frente, por favor. Porque a gente já está acho que meio atrasado. A gente tem uma pergunta do Rafa Nuggets, agora é a sua pergunta. Então vamos lá. A pergunta dele é a seguinte. Hebe Camargo se curou de câncer recentemente e é uma pessoa pública, positiva, uma pessoa de muita fé. Ele queria um comentário sobre a relação disso com de quem a Hebe é, né? Uma pessoa positiva, de muita fé, com o câncer que ela teve, segundo as revelações do Henri Cristo. Dá pra gente relacionar as coisas? Dá sim, o Henri explica justamente que toda enfermidade física tem sempre início na enfermidade da alma. Se ela, digamos, descobriu, eu não acompanho pessoalmente a vida, a história da Hebe, mas provavelmente ela deve ter descoberto o motivo que a levou, né, que inclusive está lá na vacina de câncer, que as pessoas podem ler lá no site, que a levou no www.henricristo.org.br. Então ela deve ter descoberto o porquê que ela ficou com câncer e procurou corrigir o lado espiritual, a causa, né? O porquê que ela tinha, qual o motivo espiritual que ela levou. Oi? Então por acaso isso tem relação com aquilo que o Henri ensina, que toda enfermidade física tem origem? Sempre início da enfermidade da alma. Se você não consegue curar o corpo se você não curar o espírito, entendeu? Você tem, no caso do câncer, uma grande decepção, né, que a pessoa tem, mas vamos saber mais detalhes lá no site, que agora a gente tem que, acho que dar uma corrida. Né? Certo. Mais uma pergunta do... Aqui. Mais uma pergunta do Snake Dan. Então vamos lá. Faça uma relação de como era o INRI há 20 anos atrás e de como ele é hoje, né? Relacione o INRI de 20 anos atrás com o INRI de atualmente. O que mudou em sua personalidade, na dele? Olha, eu acho que todos que estão aqui na Terra estão em constante aprimoramento, né, aperfeiçoamento, e eu acho que o INRI está um pouco mais, digamos,
um pouco mais alegre, porque também já está intuindo que o tempo da reprovação dele está terminando, então ele pode agora ficar um pouco mais light, brincar em programas de brincadeira, de humor. E o Henry era mais assim, digamos, austero, né? Mostrava mais o lado do leão, porque ele tem o lado do Cordeiro de Deus, que é manso, quando está ensinando, abençoando, orientando, e quando ele tem o lado do Cordeiro de Deus, que quando está diante dos hipócritas, dos mentirosos, ele mostra o leão de Judá, né? Conforme está em Apocalipse. Então ele justamente, ele está mostrando mais o lado do Cordeiro. Agora até as pessoas às vezes meio assim, vêm com um ar de hipocrisia diante dele, às vezes ele também tem ao invés dele jogar pesado, né, mostrar a cólera divina para a pessoa, às vezes ele dá uma ironizada também, porque as pessoas não entendiam muito esse lado do leão do Henry. Eu amava ver o Henry dar uma cacetada mesmo, sabe? Eu gostava de ver, porque afinal de contas eu sou apaixonada pela causa divina, entendeu? Pela missão do Henry. Então eu achava o máximo. Mas tem gente que não gosta. As pessoas geralmente gostam de alisamento de cabeça, passar a mão na cabeça, gostam de coisas assim. Entendeu? Então acho que o Senhor Deus está também lapidando, e tudo que está aqui na Terra sofre transformação com o passar do tempo. Até Cristo, então, Filho de Deus. Só comentando, isso me lembra aquele pessoal que eu respeito, claro, tá? Mas que procura alguma pessoa que faça vidência. Então a pessoa vai ter prazer em pagar o vidente se ela receber uma informação positiva. Então o vidente vai falar uma série de coisas boas. Olha, você vai ganhar muito dinheiro, vai encontrar o amor da sua vida. Não é engraçado isso? Normalmente é isso que acontece. Aliás, não dá pra generalizar, só que muita gente que trabalha com isso admite fazer isso. Eu acho uma coisa muito curiosa, né? Eu não sou ninguém para falar, é só uma opinião particular. Tem uma outra pergunta aqui do Magrelito. Aliás, Ô Magrelito, queria mandar um oi, um abraço pro pessoal que está participando já há 2, 3 dias da transmissão com a gente, tá? Por exemplo, o Magrelito, o Snake Dan e mais alguns que ainda estão enviando as perguntas. Um abraço para todo mundo. O Danilo Elton também, a gente tem pergunta dele. Então a pergunta do Magrelito é: Amaí, o que você fazia há 2000 anos? Porque, só emendando, eu sei, tem amigos, né, filhos do Henry, que também tiveram, de alguma forma, um flashback, né? Também se viram em cenas passadas com o Henry, enquanto Jesus, na encarnação de Jesus. Você teve algum flashback nesse sentido? Não, não tive. Eu não sei se eu era homem, se eu era mulher, se eu era jovem, se eu era uma pessoa idosa. Eu não sei quem eu fui. Eu só sei que aquele sonho que disse que eu tinha que fazer o que eu tinha feito há 2000 anos. Só isso. Mais nada. Não tive mais revelação nenhuma acerca disso. Porque Deus não considerou relevante. Deus só nos revela, e ao Henry principalmente, aquilo que Ele considera relevante para que nós possamos, então, conduzir nossas vidas aqui na Terra. Se não nos foi mostrado, Deus tem seus motivos, Ele sabe sempre o que faz. Certo. Tem uma pergunta aqui do Mr. K2, certo? Mr. K2. A pergunta é bem pontual e é importante. Essas coisas que o Henry dita são gravadas? Deve estar se referindo ao CD de áudio, a vídeos também. Vocês têm intenção de disponibilizar? Já está disponibilizado. Onde é que está disponibilizado esse material? No site henricristo.org.br. Tem o Em qual seção que ele pode ir para pegar esse material especificamente? Tem a seção multimídia, tem a seção livros. Multimídia ele vai obter os vídeos de entrevistas do Henry, de documentários, debates, entrevistas de discípulos, tudo do YouTube, mas lá tem um caminho para você clicar lá e já é jogado automaticamente para a entrevista. E lá em multimídia tem os áudios também? Tem o CD com as mensagens transcendentais do Henry. Certo. Tem a seção livros, onde tem lá também relacionado todos os livros de iniciação da Soust. E o legal é que a pessoa querendo baixar esses áudios, ela faz o download até gratuito, se ela quiser. Exatamente, graciosamente. Tem as músicas que as discípulas cantam também, que são muito bonitas, muito inspiradas. Certo. Mr. K2, procure então lá na parte de multimídia do site que você vai encontrar, tá bom? Tendo procurado, se mesmo assim não encontrou, faça uma pergunta no nosso chat e você vai receber o link direto, ok? A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Bom, as perguntas que nós recebemos já
Já foram todas respondidas. Temos mais alguma, por enquanto? Tá? Tem mais uma pergunta vindo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar para o nosso bloco final. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação aí. Aqui. É mais uma pergunta do Danilo Elton. Certo. Calma aí. Por que outras religiões estão sempre entrando em contradição com a ciência e com o INRI? Tem alguma explicação para isso? Tem, claro. Tudo tem explicação aqui na Terra. Porque as outras religiões, eles não têm a inspiração de Deus. As pessoas que criaram essas ditas religiões, entre aspas, eles não estão ligados realmente a Deus. Porque o INRI disse quando se chamava Jesus, ele disse assim, não querendo ofender a crença de ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Ele disse assim, para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não disse uma das minhas, ele disse a minha. Ele deixou uma igreja. Essa igreja, né, outrora, era a seita do Nazareno, ou dos Nazarenos, uma coisa assim. Se chamava então dessa forma, e depois ela foi usurpada por Constantino, que acabou mudando o nome para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, todas as outras igrejas não têm origem histórica. Então, eles são pastores, entre aspas, pessoas que se autonomearam pastores, mas não foram ungidos por Deus. Entendeu? Aliás, isso que você está falando... Eles não conseguem ajudar as pessoas. Sabe que me lembrei, Somaí, que eu também não vou citar nomes de religiões ou de doutrinas para ninguém se sentir eventualmente ofendido. Mas, até os 15 anos, eu fui educado numa das maiores religiões, se não for a maior do Brasil, ninguém é bobo. E isso aqui foi um ponto que sempre me incomodou, a questão de ciência e a questão dos fatos bíblicos, por exemplo. Então eu chegava em um dos líderes lá, fulano, como é que como é que a história se explica através do Gênesis de acordo com como ele é descrito na Bíblia, né? Adão e Eva, sendo que os fósseis de dinossauros estão aí para comprovar a evolução das espécies. Então a resposta que eu tinha são os dogmas, são os dogmas. O que são os dogmas? Poxa, então a ciência não é uma parte da verdade? Sim, com certeza. Isso é um ponto que não souberam me explicar em nenhum outro lugar. Ninguém, além do INRI, soube me explicar satisfatoriamente. Os ditos religiosos ficam bitolados nas palavras que o INRI disse há 2000 anos. E o INRI disse já há 2000 anos. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E ele disse que quando voltasse complementaria esses ensinamentos. Então agora o INRI veio explicar como que você pode sim ter vindo de um réptil rastejante, ter vindo, como que o ser humano veio Ele consegue coadunar os dois ensinamentos, digamos, as duas linhas. De forma irrepreensível, coerente e lógica. Lá no site, nas 300 perguntas, o INRI está falando sobre a teoria, entre aspas, da evolução, né? Então, que não é Darwin, simplesmente tem uma inspiração de Deus. Anaximandro, já 2000 anos antes de Cristo, já tinha tido essa revelação sobre a evolução das espécies. Sim. O INRI é o único que consegue, porque ele que consegue explicar as coisas com coerência, sobre todos os assuntos. Porque ele disse há 2000 anos, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém consegue chegar a Deus. Deus é a verdade é Deus. Então ninguém consegue chegar à verdade plena, absoluta, se não for através de Cristo, por ser o primogênito de Deus. Por isso que ele tem essa missão árdua, né, difícil, de nos conduzir até sempre a verdade. Certo. Vamos fazer aqui um jogo rápido. Essa parte aqui é mais dinâmica. Para começar, define em uma palavra o seu jeito de ser. Em uma palavra, minha maneira de ser? Realmente eu não sei. Eu acho que a gente mesmo não consegue saber como a gente é. As outras pessoas que convivem conosco é que sabem, né? Acho que chata. Não em 50, em uma. Chata, pronto. Chata? Eu acho que eu sou chata. Então a gente se define um ao outro assim, estamos kits. Mas é brincando, tá, gente? Um lugar. Um lugar, todo e qualquer lugar onde eu possa orar ao Senhor Deus, estabelecer a minha simbiose com Deus, em paz, que eu não tenha ninguém me atrapalhando. Esse é o melhor lugar que existe.
Uma música. Uma música. Balada por Adeline. Um livro. O livro Despertador, que conta a trajetória de Henri Cristo e toda a sua história real e seus ensinamentos. Esse livro coincidiu de ser o meu favorito também. Foi o livro mais interessante que eu já li até hoje. Com certeza. E todos os livros que o Henri, todos os livros que já saíram na Soust, esse aqui é por ser o primeiro, eu acho que é um marco, uma coisa muito forte esse livro. Aliás, esse livro está todo disponibilizado no site em PDF para download. Este livro aqui especificamente não, mas o livro Despertador em fotos, que é o complemento desse aqui, está disponível no site. Legal, esse daqui mas a pessoa pode obter, é só ela entrar em contato conosco. Perfeito. Uma cor. O branco, que é a paz. Família. Família é a Soust, são todos aqueles que comungam nos mesmos pensamentos. São nossos parentes, né? Mais próximos. Um desejo. Ver a vitória do INRI. A vitória do INRI, que é a vitória de Deus, do reino de Deus, a vitória da humanidade. Porque a vitória do INRI não vai ser isolada, vai ser o bem do universo. E pra gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está assistindo nossa entrevista. Uma mensagem? Bom, acho que o mais importante é a pessoa, aquilo que já foi dito pelas outras discípulas que aqui estiveram, é a pessoa, isso é a minha sugestão, o meu conselho, que não julguem o INRI a priori, pela aparência, e aliás, nenhum ser humano, não julguem as pessoas pelaquilo que parece ser, que procurem investigar, conhecer, entendeu? O INRI já disse quando se chamava Jesus, ele disse assim, não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então, o INRI já advertiu isso há 2000 anos, porque ele sabia que quando voltasse, muitos iriam dizer, não é Cristo porque se veste daquele jeito. Não, procura saber por que ele se veste daquele jeito, Por que vai julgar logo, sem procurar saber as razões, entendeu? Isso é uma coisa muito negativa, entendeu? Eu acho que nós temos que estar aqui na Terra buscando sempre agradar a Deus. Isso é o principal, deve ser a meta do ser humano. Será que esse meu comportamento está agradando a Deus? Então, procure saber todas as razões do INRI. Não precisa ser seguidor do INRI, o INRI não está puxando seguidores para ele. Não, o INRI, ele sabe que os livres pensadores virão, cada um no momento certo. Ele só quer ver a felicidade das pessoas, ele quer saber que as pessoas, ele fica feliz quando uma pessoa manda um e-mail dizendo, Senhor, depois que eu li a sua literatura, comecei a seguir seus ensinamentos, isso me trouxe uma alegria de viver, eu consegui me dar bem melhor no meu dia a dia, no trabalho, nos estudos, com a minha família, enfim. Essa é a alegria do INRI, ver que as pessoas realmente levaram ele a sério e, levando-o a sério, passaram então a viver mais felizes e mais em paz aqui na Terra. O INRI é cheio de amor, sabe? Cada gesto, cada ato que ele pratica é sempre por amor, muitas vezes incompreendido. Ele é o ser mais incompreendido que existe na face da Terra, infelizmente, por enquanto. Mas um dia as pessoas vão correr atrás das informações sobre ele, assim, ávidas. Vai ser o que mais vai realmente interessar as pessoas. Vai ser saber sobre a volta de Cristo aqui na Terra, em carne e osso, nesses tempos em que estamos vivendo. Certo. Pessoal, queria agradecer mais uma vez pela participação de todos, tá? Acompanhando essa nossa entrevista aqui com a discípula de Henri Cristo Amaí. Obrigado pela participação, Amaí. De nada. Tá? E dessa vez eu queria, além de convidá-los mais uma vez para acessarem o site oficial, que é o www.henricristo.org.br, comentar que, aproveitando que você está aí no computador, não sei se alguns estão assistindo a transmissão sozinhos e outros com amigos, achando curioso, levando a sério, ou a princípio tendo vontade de rir, ou querendo levar a sério, mas tem um amigo do lado e eu não posso levar a sério porque meu amigo está vendo, vai achar que eu sou louco. Aproveita que você está na frente do seu computador, aproveita a privacidade que você tiver para refletir. Pega essas informações que a Maia passou pra gente, tá? Esse foi o intuito. Então você vai ver que cada discípulo tem uma história de vida diferente,
com sonhos premonitivos, enfim, cada um à sua maneira, tá? Não são todos iguais, mas procure absorver essas informações para fazer o seu julgamento com toda a calma, com toda a tranquilidade. Pesquise bastante, aproveite o site, ele está aí para isso, para esclarecer suas dúvidas, para ajudar, tá ok? Amanhã nós vamos ter mais uma entrevista, certo? Conto então com a participação de vocês, e por hoje é isso, gente. Obrigado pela participação, nos vemos amanhã, no mesmo horário, às 9 horas. Um abraço.